Oi, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês uma história um pouquinho inusitada. Isso aconteceu dentro da minha família, dentro da minha casa. Com a minha filha caçula, nós sempre brincamos com ela quando ela era criança, quando ela era pequena, que o irmão dela, mais velho, parece comigo, que a do meio parece com o pai e que ela puxou para nós dois, para a mãe e para o pai. E aí a gente falava assim, que um lado dela era da mãe e um lado dela era do pai. E aí meu marido, ele brincava com ela, ele mostrava para ela a barriguinha dela e ele dizia que tinha uma linha ali que separava o lado branco e o lado preto, o lado da mãe e o lado do pai. Meu marido não é preto, mas ele é moreno, né? E ali ela acreditou naquilo ali, ela via uma linha que era imaginária, né? Ela via aqueles pelinhos que a gente tem na barriga, a costura, vamos dizer assim, que Deus fez ali no formato do corpinho dela, e ela via aquela linha como uma divisória, e ela enxergava um lado do corpo dela mais claro do que o outro. Criança é muito fácil de iludir, né, enganar. A gente brincava com ela dessa forma. Sempre o meu marido falava, qual é o lado da mamãe? Aí ela apontava com o dedinho. E qual é o lado do papai? E ela apontava com o dedinho. E ela falava que um lado era da mamãe, um lado era do papai, um lado era branco, outro lado era preto. E aí, há pouco tempo atrás, ela tinha já 15, 16 anos, a gente tocou nesse assunto, né? Nós falamos assim, Tawane, você lembra quando você era pequena, que o pai falava que você tinha um lado branco e um lado preto, que era um lado da mãe e um lado do pai? Aí ela olhou para mim com cara de espanto e disse assim, mas eu tenho um lado preto e um lado branco. A minha barriga, um lado é uma cor, o outro lado é outra cor. Aí eu falei, não, Tawane, não era brincadeira. Ela falou, não, mãe, não era brincadeira. É um lado mais claro que o outro do meu corpo. Eu falei, não é, Tawane. Aí ela ergueu a blusa, mostrou a barriga dela, ela olhou bem, ela falou que ela via essas duas cores. Ela via um lado mais claro do que o outro. E ali a gente foi conversando, eu dei risada, eu falei para ela, Tawane, não é verdade, minha filha. A gente falava brincando, era uma brincadeira, e você acredita nisso? E ela disse assim, mãe, eu sempre enxerguei isso, eu sempre vi o meu corpo um lado mais claro do que o outro. E até hoje eu vejo, ela olhava, ela ficou um tempo até ela perceber que aquilo era uma brincadeira, até ela desconstruir aquela narrativa dentro dela que estava muito fixada, até ela conseguir entender que era só uma brincadeira e mostrar para o emocional dela, para o cérebro dela, que aquilo era uma força da imaginação que ela tinha dentro dela. E nós achamos muito engraçado isso. E a gente sempre explica para as pessoas que aquilo que é pregado para a gente quando a gente é criança, ele cria raízes. Ele se torna uma crença. A gente acredita naquilo ali. É uma crença que muitas vezes pode nos levar para coisas boas ou para coisas ruins. Quando é uma crença negativa, nós falamos que é uma crença limitante. Quantas pessoas cresceram ouvindo coisas negativas sobre si mesma e acreditam naquilo ali e vivem essa prisão, essa crença limitante. Mas eu quero compartilhar um versículo da Palavra de Deus com vocês, que está lá em Mateus, capítulo 9, no versículo 29. 2 cegos que encontraram com Jesus, eles foram atrás de Jesus, clamando para que Jesus tivesse misericórdia deles. Quando eles conseguiram ter um encontro com Jesus, chegar perto de Jesus, Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu posso fazer isso por vocês? E eles falaram sim. E aí Jesus disse assim, que seja feito conforme a fé de vocês. Então Jesus, ele colocou na mão daqueles homens a responsabilidade de crer, a responsabilidade de trazer à existência aquilo que eles queriam, aquilo que eles precisavam, pelo poder da fé, pelo poder da crença. Então nós temos algumas crenças dentro da gente. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje como reflexão, qual é a crença que você tem dentro de você sobre você? Quais são as crenças que você tem a respeito das coisas de Deus, ou até mesmo do seu potencial, sobre a sua aparência? O que foi plantado desde a infância? Será que é tudo verdade? Será que tudo aquilo que você acredita sobre você é exatamente desse jeito, dessa forma? E como que está o teu coração em relação àquilo que você acredita de bom?
o que você espera de bom, aquilo que você tem fé, aquilo que você vai gerar dentro de você, o resultado, o milagre. Será que o que você crê é suficiente para gerar um milagre dentro de você? Então medita nisso e que você tenha um excelente dia hoje, que a sua semana seja sempre abençoada, em nome de Jesus. E para encerrar esse áudio, eu quero dizer para vocês que depois disso, eu tive outra filha, que é a filha do coração, a Jamília, uma filha que Deus colocou no nosso caminho. E desde os 9 anos de idade dela, ela está junto com a gente, ela é da idade da minha filha do meio. Filha, eu te amo, tá? Um beijo, Deus abençoe. Tawane, Thalita, Jamília. Tawane é a moça do áudio, né? E meu filho Felipe, amo vocês, tá? Deus abençoe.